Olá, hoje a gente mergulha num assunto que chamou atenção internacionalmente, aquelas manifestações do 7 de setembro aqui no Brasil. Sim, aquelas com o apoio ao ex-presidente Bolsonaro, né? Exato. E uma imagem que rodou o mundo foi a de bandeiras americanas no meio dos protestos. Pois é, isso gerou bastante comentário lá fora. E os atos em si pediam anistia, né, para os condenados do 8 de janeiro de 2023. Tudo isso acontecendo num momento bem tenso. Aham. Bem às vésperas de uma decisão importante do STF sobre o Bolsonaro. Isso. Então, a nossa ideia aqui é entender como é que a imprensa internacional, sabe, leu esses sinais todos, como eles interpretaram esses eventos. É fascinante mesmo, porque os atos tiveram uma visibilidade global, não só aqui dentro. E o interessante é ver a variedade de ângulos, né? Total. Cada um olhou de um jeito. Vamos pegar uns exemplos concretos aqui das nossas fontes. O El País, lá da Espanha. O que eles disseram? Bom, eles focaram bastante na polarização. Falaram quase em dois Brasis, sabe? E conectaram tudo diretamente com essa decisão do STF que estava para sair. Entendo. Essa leitura da divisão interna é bem recorrente quando falam do Brasil, né? Sim, muito. Mas aí vem o The Guardian, do Reino Unido, e traz uma coisa diferente. O que, por exemplo? Eles reportaram que tinha manifestante pedindo intervenção do Donald Trump contra o julgamento no STF. Nossa! Pedindo ajuda do Trump. Isso é bem mais específico, né? Foge um pouco daquela análise só da polarização interna. Exatamente. É um elemento que causa mais estranheza, talvez. Como você vê essa diferença de abordagem? O El País na divisão interna e o Guardian nesse apelo externo. Olha, eu acho que mostra como diferentes veículos captam facetas distintas, né? O El País foca na dinâmica doméstica, que é super relevante. Claro. Mas o Guardian, ao destacar isso do Trump, ilumina um aspecto que sugere que uma parte desse movimento talvez buscasse uma validação ou um alinhamento internacional bem particular, sabe? Tipo, projetando a disputa interna para fora. Exato. Complica aquela leitura mais simples de só povo contra instituições. Mostra que dentro do próprio movimento de apoio pode ter visões e estratégias diferentes. Uns viram força popular ali, outros talvez uma certa fragilidade nesse tipo de apelo, né? Faz sentido. E a variedade continua. O The New York Times, eles mencionaram milhares de pessoas nas ruas falando numa semana tensa antes da decisão. Foco no timing, de novo. O timing e a pressão popular. E o La Nación, da Argentina, viram os atos como um desafio direto ao presidente Lula, também ligando ao veredito do Bolsonaro. Percebe o fio condutor? Quase todos, de um jeito ou de outro, conectam os protestos ao julgamento do Bolsonaro. É como se as manifestações fossem um termômetro dessa tensão. Sim, isso é um ponto comum, claro. Mas os detalhes que eles escolhem contar mudam a história, né? Com certeza. O Washington Post, por exemplo, notou o uso do verde e amarelo, as cores nacionais nos protestos contra o STF. Interessante esse ponto, o símbolo nacional sendo usado para contestar uma instituição nacional. Contraponto interessante com as bandeiras americanas que a gente falou no começo. Exatamente. E o Le Figaro na França? O que eles disseram? Descreveram os atos como uma demonstração de força. Bem direto ao ponto, né? No momento crítico para o futuro político do Bolsonaro. Entendi. Então, juntando tudo, a imprensa internacional viu um Brasil tenso, com protestos ligados diretamente ao destino judicial do ex-presidente? Isso. Mas a ênfase varia, né? Polarização, desafio às instituições, demonstração de apoio popular. Ou até esses elementos mais, digamos, simbólicos e controversos, como as bandeiras americanas ou o apelo ao Trump. Exato, e esses símbolos levantam questões importantes sobre como são interpretados fora daqui. É a verdade. Para quem acompanha de perto, muitos elementos são conhecidos, mas ver esse filtro da mídia global é como se fosse um espelho, né? Mostra o que mais chama atenção, o que preocupa lá fora sobre o Brasil. Sim. No fim das contas, a imagem que ficou foi de um país sob alta tensão política, com uma figura central num momento decisivo e uma base mobilizada, e usando símbolos que nem sempre são fáceis de decifrar para quem está de fora. Perfeito. E isso leva a uma reflexão final, acho, principalmente sobre esses símbolos. A presença de bandeiras de outro país, como a dos Estados Unidos, numa manifestação política interna. O que será que isso comunica para o mundo? Boa pergunta.
Como isso molda a percepção internacional não só sobre aquele movimento específico, mas talvez sobre a própria identidade nacional brasileira, seus alinhamentos naquele contexto. Fica aí pra gente pensar, né? Como os símbolos que a gente usa aqui são lidos lá fora.